Você também fica arrepiado só de pensar em ser enterrado vivo? Quando eu era criança, esse medo de acordar preso no caixão era enorme. Ou você está em um funeral e depois do enterro você se pergunta: o que realmente acontece agora? A verdade começa quando a última pá de terra cai. É muito mais chocante do que você imagina. Todos os anos, milhões de pessoas são sepultadas, mas a jornada que começa dentro do caixão é um assunto envolto em mistério e equívocos. Um único corpo humano pode levar de alguns anos a várias décadas para se decompor completamente. Um período repleto de eventos chocantes e transformadores. Hoje, vamos revelar os bastidores desse processo natural, porém, muitas vezes aterrorizante. O que realmente acontece por trás da tampa lacrada de um caixão? Prepare-se para descobrir a verdade assustadora sobre o que acontece lá dentro. A ideia do que ocorre dentro de um caixão é frequentemente influenciada por filmes de terror e mitos antigos. Muitos imaginam um sono tranquilo, com o corpo permanecendo perfeitamente preservado por séculos. Outros imaginam uma desintegração rápida, quase violenta. A realidade, no entanto, é um processo biológico complexo, fascinante e perturbador. Compreender essa verdade não se trata apenas de curiosidade mórbida. Trata-se de confrontar nossa própria mortalidade e as implicações ambientais de nossas escolhas finais. A partir do momento em que a tampa é fechada, inicia-se uma decomposição silenciosa e metódica, orquestrada pela nossa própria biologia. Vamos passear pelos estágios dessa transformação macabra. O primeiro estágio, conhecido como autólise ou autodigestão, começa poucos minutos após a morte. Visualize as células dentro do corpo, suas membranas se rompendo, liberando enzimas que começam a decompor os tecidos de dentro para fora. Simultaneamente, trilhões de bactérias que viviam inofensivamente em nossos intestinos iniciam sua grande fuga, banqueteando-se com os órgãos em decomposição. Esse processo, chamado putrefação, produz um coquetel de gases como metano e sulfeto de hidrogênio, fazendo com que o corpo fique inchado. Imagine a pressão aumentando dentro do caixão lacrado, uma explosão interna silenciosa, prestes a acontecer. A pele pode se soltar e um líquido escuro e rico em nutrientes, conhecido como fluido de purga, pode vazar pelos orifícios. O tipo de caixão influencia significativamente isso. Uma simples caixa de madeira permite a entrada de umidade e micróbios, acelerando a decomposição. Um caixão de metal selado, no entanto, cria um ambiente anaeróbico, retardando a decomposição, mas levando a um processo diferente e mais úmido, chamado decomposição úmida, onde o corpo essencialmente se liquefaz em seus próprios fluidos. O ambiente desempenha um papel crucial. Um corpo enterrado em solo quente e o úmido se decompõe muito mais rápido do que um em solo frio e seco. O tipo de solo, a profundidade da sepultura e até mesmo as roupas com que a pessoa foi enterrada podem alterar o tempo de decomposição. Mas um dos maiores fatores é o embalsamamento. Esse processo projetado para preservar o corpo para exibição. Envolve a substituição do sangue por um coquetel químico à base de formaldeído. Embora interrompa temporariamente a decomposição, não a impede para sempre. Os produtos químicos acabam se decompondo e a decomposição recomeça
embora muito mais lentamente. Ironicamente, esses produtos químicos tóxicos podem infiltrar-se no solo, criando uma pegada ambiental duradoura muito tempo depois que o corpo se transformar em pó. A própria coisa que deveria criar uma imagem de descanso tranquilo contribui para um legado tóxico oculto sob nossos pés. Agora, para as revelações mais surpreendentes, o processo de decomposição está longe de ser uniforme. Tecidos moles, como o cérebro e os órgãos internos, estão entre os primeiros a se liquefazer, geralmente dentro de alguns meses a um ano. Músculos e cartilagens levam mais tempo, às vezes vários anos, mas o esqueleto é o mais resistente. Pode levar de 80 a 100 anos, ou até mais em certas condições, para que os ossos finalmente se desintegrem e se tornem parte da terra. Talvez o resultado mais inesperado do enterro moderno seja um fenômeno chamado cera funerária ou adipocera. Em ambientes úmidos e com pouco oxigênio, como os criados por um caixão lacrado, as gorduras do corpo podem sofrer saponificação, transformando-se em uma substância cerosa semelhante a sabão que reveste os restos mortais. Em vez de se transformar em um esqueleto, o corpo se torna uma efígie cerosa preservada de si mesmo. Um testemunho bizarro da química da morte. Portanto, a imagem de um descanso sereno e eterno está muito longe da realidade caótica e transformadora que acontece dentro de um caixão. O corpo passa por uma decomposição sistemática, influenciada por sua própria química interna, pelo ambiente e pelo próprio recipiente em que o colocamos, da autodestruição celular e banquetes bacterianos ao inchaço e a lenta dissolução de nossos ossos. A decomposição é um processo poderoso e humilhante. É um lembrete contundente de que mesmo na morte, nossos corpos não são estáticos. Eles fazem parte de um ciclo maior e contínuo de vida e decomposição. Uma jornada final e fascinante que todos nós faremos um dia. O que você acha desse processo natural? Saber a verdade sobre a decomposição muda a sua perspectiva sobre o enterro? Deixa um comentário para a gente trocar uma ideia. Aqui do lado tem mais um vídeo sobre a biologia da morte, para você continuar maratonando. E por favor, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ajuda muito a gente a crescer. Tchau!